O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 28 de julho de 2022. Eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Estúdio, e este é o Lado B do Rio 242, chegando no seu feed. Eu tô aqui com o meu parceiro de bancada, Daniel Soares, e do outro lado da linha, via Embratel, Luara Ramos. Novamente aí a nossa estrela, o capitão do time, Fagner Torres, é desfalque, ele tá em viagem, tá a campo neste Brasilzão de meu Deus aí, a coincidentemente de jogo do Fluminense, né? Foi bom. Tem que investigar isso. O hotel tá com internet ruim, mas pra ver o jogo deve estar bom. Luara Ramos, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Caio que gosta de falar que eu vivo em vários locais aí. Hoje eu falo direto de Conselheiro Pena, no interior de Minas Gerais, minha cidade natal, com 22, 25 mil habitantes, não sei agora qual que é o último dado. Então, já vou avisando aí que vocês podem ouvir algum barulho de caminhão, de moto passando, é que eu estou falando direto de Conselheiro Pena. Cidade do Fio Maravilha. Olha aí. E do Fernando Mendes. Ídolo do e da Luara Ramos. 3 celebridades, filhos de Conselheiro Pena. Daniel Soares, vamos nessa, mais um. Boa noite. Boa noite. Resolvendo finalmente, né, a nossa... pendenga. A nossa novidade, eu tô anunciando a novidade, mas agora vai, depois de várias desmarcações. E vamos lá, mais um programa. Bem, como o Daniel falou aí, né, hoje o Lado B dá o pontapé inicial, uma parceria muito importante pra gente, tá, gente? A Fundação Reichsball estará com o Lado B durante o ano, atuando como consultor editorial, né? Ou seja, a Fundação vai indicar, vai sugerir, vai debater com a gente aqui do Lado B algumas pautas aí para alguns programas até dezembro, né? Eles vão ajudar a gente também intermediando contatos, enfim, fazendo esse meio campo. Um abraço pro pessoal da Fundação. É muito importante a parceria com eles aí nesse ano, tá? E nesse primeiro programa, o Lado B recebe no Sauí Estúdio Camila Moreno, pesquisadora, formada em Filosofia e Direito, mestre e doutora em Sociologia com pós-doutorado na Universidade de Humboldt. Humboldt, por favor. Humboldt. É o meu alemão, já viram, né? Em Berlim. E membro do grupo Carta de Belém, uma articulação da sociedade civil brasileira crítica à financiarização da natureza. Camila, prazer tê-lo aqui conosco, tá? Obrigado por ter aceitado o convite. Antes de mais nada, eu queria pedir para você explicar aí para os nossos ouvintes o que é o grupo Carta de Belém, né? Quando é que foi criado, as premissas, os objetivos, as instituições que fazem parte, enfim. E queria que você explicasse também financiarização da natureza. Alguns termos aqui, como a gente não é voltado para questões da natureza, ecológicas e tudo mais, alguns termos aqui, eu mesmo sou um leigo, então alguns ouvintes devem ser também, então a gente vai explicar para você, vai pedir para você explicar em detalhes. Então, o que é o grupo Carta de Belém? E já explica pra gente aí o que é a financiarização da natureza. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bem, o Grupo Carta de Belém tem esse nome meio estranho, porque é um grupo que se estabelece e se torna público a partir de uma carta redigida em outubro de 2009 na cidade de Belém, né? Então ficou esse nome estranho e nunca foi mudado. Mas o que enseja essa articulação já bastante longeva, né? Se a gente pensar também nas transformações da esquerda e das pautas, né? O que leva um grupo que já tem 13 anos, né? Com um foco tão definido, que é isso que eu vou desdobrar aqui em seguida. Pois bem, o ano de 2009 é aquele ano, assim, logo depois da crise financeira de 2008, quando o Obama está recém-eleito e existe uma grande expectativa em torno da COP, né, da Conferência do Clima, que ia se realizar em Copenhague. E, para isso, o Brasil vira foco de uma campanha internacional, assim, de forças declaradamente, né, externas, que se articularam com um grupo de governadores da Amazônia Legal para forçar uma mudança na posição histórica de negociação do Brasil. Por quê? Se esperava que um grande acordo saísse de Copenhague. Não saiu, ele só foi sair em 2015 com o Acordo de Paris.
Mas nesse caso, o Brasil tinha enunciada sempre, né, e defendida pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores, uma compreensão de que um novo regime de proteção do clima era majoritariamente algo de responsabilidade, de liderança dos países do norte, dos países desenvolvidos, dos países que tinham contribuído mais historicamente com as emissões. Ao contrário, os países do norte viam que era impossível uma solução que não trouxesse os territórios do sul, no caso, a floresta amazônica. E o Brasil tinha, desde a Rio 92, uma posição muito clara de dizer: vamos discutir isso com tecnologia, com mudança tecnológica, com financiamentos, mas assim, deixa as florestas fora disso. E no caso, esses governadores se rebelaram e disseram assim: bom, se o Brasil não mudar a sua posição, nós vamos fechar os acordos que a gente quer com as empresas que a gente quer e começar a fazer negociações de carbono, ou seja, materializar esse mercado de carbono. Então, houve um grande debate nacional que trouxe junto várias redes, movimentos sociais do campo, sindicatos, associações extrativistas, povos indígenas, ONGs, pesquisadores independentes, e que tiveram uma visão muito clara de dizer: olha, isso não é uma agenda, uma pequena agenda dentro de um grande acordo, de uma negociação internacional. Isso significa um passo fundamental nesse novo momento de acumulação, onde o que a gente já chamava, né, de capitalismo verde, já identificava como capitalismo verde, precisa trazer para dentro dos mercados financeiros uma nova classe de ativos. Que classe de ativos é essa? É transformar o ar, a biodiversidade, a água e toda a gama de pagamentos por serviços ambientais, né, e caso no futuro a própria terra, como algo que vai ser negociado em mercados futuros, em derivativos, etc. E isso, como a gente aprendeu com Marx, né, isso são processos históricos, né? A lógica da mercadoria, como a mercadoria transforma a força de trabalho humana em mercadoria, a terra em mercadoria, isso são processos que eles vão se construindo socialmente e vão tendo uma aceitabilidade. Então, hoje, é muito estranho assim, a gente olhar lá para 2009, quando no Brasil se organiza uma rede desse tamanho contra o mercado de carbono, hoje já ninguém mais discute. O mercado de carbono consolidado, todo mundo quer ser net zero, se neutralizar. Eu vou pegar um avião da Gol, eu já posso lá clique. Saber quanto tá economizando. A métrica do carbono, né? O fetiche do carbono, eu posso pegar um Uber, né? As Uber calculadoras Planet, de carbono. as calculadoras de carbono. E daí também tu tem todo um processo onde uma classe social que pode pagar por isso, uma classe consumidora, pode se neutralizar, né? Ela é neutra. Então, ela pode continuar com o seu modo de vida, ela pode comprar alguma coisa que a cadeia é transparente, que tem o QR Code, ela pode comer o seu leitinho plant-based, e ela continua vivendo daquele jeito, ela não está envolvida em transformações maiores da sociedade. Pelo contrário, ela acha que aquela pequena ação individual, não quer dizer que as ações individuais não contem, obviamente, mas que essa ação que o mercado lhe vende, absolve ela de um engajamento com uma transformação mais profunda, como, por exemplo, a reforma agrária, a luta por sementes crioulas, enfim, por outras lógicas que sejam realmente emancipatórias. Não né? uso indiscriminado de agrotóxicos, etc. Ah, sim, bom, isso nem se fala, né? A luta contra os transgênicos, né, que hoje em dia nos dominam, o casamento com o pacote de agrotóxicos, etc. Agora... É negar qualquer perspectiva de classe, né? Eu acho que pelo menos nós lemos assim, né? Ele é uma estratégia construída, né? Ele tem toda uma estratégia de marketing, ele apela para uma sensibilidade, né? Que mesmo chegando em quem não é da classe privilegiada, ele tem um apelo como comportamento... culpa, né? Da culpa, sim, de aspiração. Inclusive, a gente fala nos primórdios, né? Quando a gente tentava, assim, fazer umas dinâmicas ou umas dramatizações para explicar de como é importante olhar para a história e ver como as coisas não são tão novas, né? Que a principal modelo para a gente pensar o que é o mercado de carbono foram as indulgências que a Igreja Católica vendeu durante a classe média, durante a Idade Média. É parecido. Para justamente levantar fundos, né? Esse era todo, assim, o boom das indulgências foi justamente para conseguir dinheiro para construir os templos, principalmente a Basílica de São Pedro em Roma, né? Mas foi contra isso que o Lutero, basicamente, né, pela rejeição, assim, pessoas indignadas com quem podia pagar, podia se salvar, que houve, né, que motivou a revolta protestante, né, as teses do Lutero, e isso, afinal, acabou gerando, né,
né, a ética protestante e o espírito do capitalismo, né, uma bifurcação bastante importante em termos de história. Só uma parte rapidinho, antes da pergunta da Luara, para esclarecer também para a audiência, a Amazônia Legal são os estados da região norte, mas o Mato Grosso, eu acho, né? Não, a Amazônia Legal, ela inclui 9 estados. Os 7 da região norte. E mais... Acho que é Mato Grosso e Maranhão, né? Mato Grosso e Maranhão, se não estou enganada. E o interesse dos governadores, né, no mercado de carbono era uma capacidade arrecadatória? Bem, isso é um debate, assim, bastante complexo, porque tem várias... tem que olhar, não dá para olhar os interesses, porque não dá para olhar primeiro como uma coisa só, né? Porque a gente tem, inclusive, uma diversidade de vegetação, tem áreas de transição de Amazônia para Cerrado, tem áreas de mata mais rala, tem áreas de floresta inundada, mas tudo se casa com uma visão geoestratégica de logística para as próximas décadas de extração de recursos do Brasil. Chega, quer dizer, inclui desde hidrovias, né, a transposição de modais, o agro e o minero negócio, né? Mas também novas rotas de exportação para a Ásia e reservas, obviamente, né, o que é bastante evidente, de mineração para o futuro, né, porque toda a infraestrutura de contabilidade do carbono, de vigilância climática, etc., ela vem casada não só com uma infraestrutura militar, né, satelital e de observação, de drones, etc., mas inclusive de escaneamento do subsolo, né, hoje em dia eu acho que isso não é mais teoria da conspiração, isso a gente vê muito claramente nos projetos sendo fechados, nos contratos de longuíssimo prazo, né, de muitos anos, passando por cima, inclusive, assim, assediando as comunidades, enfim, é uma teia de interesses. Olá, Camila, aqui quem fala é Luara, e eu já queria te pedir uma generosidade, né, já é muito legal ter você aqui, mas eu queria te pedir para fazer, se possível, um resgate histórico, social, econômico, todos os demais elementos que você achar necessários aí colocar nesse caldo, do debate contemporâneo da sustentabilidade, que ajuda a gente também a se localizar, assim, né? Conta pra gente um pouco como é que a gente chegou a essa gamificação da sustentabilidade, passando aí pela métrica do carbono e destacando, se possível, alguns fatos históricos mesmo para a gente entender o que formou esse caldo aí. Eu acho que vai ajudar bastante nossa audiência a se localizar nesse debate. Muito interessante a tua pergunta, Luara, porque esse ano, agora em junho, completaram 50 anos da Conferência de Estocolmo, que justamente é o primeiro evento multilateral, em 1972, que traz para o plano de negociação das Nações Unidas as questões ambientais. Isso se dá logo depois, assim, a gente está ainda no calor do processo de descolonização, de fato, né, onde os países africanos assumem a sua autonomia. Tem um caldo também nos países do Sul de implementação massiva da Revolução Verde, né, da transformação de ecossistemas, de industrialização da agricultura. Enfim, é um processo material aqui na América Latina que vai gerar depois os nossos movimentos do campo, mas, sobretudo, é o auge da Guerra Fria, né? Então, a gente tem ali uma corrida não só armamentista, mas uma corrida entre dois blocos, dois modelos de sociedade. Hoje a gente pode até discutir o quanto, né, as diferenças, mas de matriz tecnológica, tecnologia para quê? Enfim, e isso vai avançar os Estados Unidos com o seu complexo industrial militar e, sobretudo, com a fase chamada Guerra nas Estrelas, né? Ele investe, e com o dinheiro também da financiarização, fortemente nisso. Surge o Vale do Silício, né? O Vale do Silício, ele é gestado, né? Ele está sendo gestado desde os anos 50, mas ele vai explodir ali, e, sobretudo, vai explodir a possibilidade da World Wide Web, né? Então, antevendo essa grande nova infraestrutura para uma transformação muito profunda do que a gente entende por capitalismo, como esse capitalismo ele consegue se enraizar e se disseminar, a gente tem ali no final dos anos 90, início dos anos 90, uma transição que cada vez mais parece que foi bastante negociada, né? Eu costumo chamar, assim, choque térmico, né? Da Guerra Fria ao aquecimento global. Então, no momento que cai o Muro de Berlim, né? Na véspera da caída do Muro de Berlim, aliás, né? Com uma configuração astrológica muito especial no céu, quem apresenta o tema do carbono na Assembleia Geral da ONU é ninguém menos que a Margaret Thatcher, que era uma química de formação, né? Então, ela diz assim, agora temos um novo inimigo comum. Ela
fala isso e no dia seguinte, não passa nem 24 horas, cai o Muro de Berlim de fato. Depois a gente vai ter 2 anos depois a dissolução da União Soviética. Então, isso leva, num período de 3, 4 anos, marcado também pela Guerra do Iraque, né, em janeiro de 91, e o anúncio, durante a Guerra do Iraque, que os Estados Unidos tinha criado o GPS. Fica todo mundo atônito. O GPS, que hoje ninguém questiona, né, usa ali para chamar o Uber, era uma coisa assim que ficaram estupefatos os concorrentes, né? E em 92, o que a gente tem sobre o governo Collor? A Rio 92, aqui no Rio de Janeiro, vem todo mundo, vem inclusive o Fidel Castro, que não aparece na foto, né, ele diz que foi no banheiro rapidamente, não aparece na foto, mas onde o Bush pai, né, não o Bush filho, anuncia, o nosso way of life, né, o American way of life, não é negociável. Mas naquele momento... Ele não assina o acordo final. Não, né? É um processo que a gente... Ou ele faz com que o acordo seja muito menos... vai entrar o Al Gore, né, que era filho do Al Gore Jr., filho do Al Gore pai, né, então aí que vai ser o chief negotiator, né, do protocolo de Kyoto. São várias histórias, mas eu acho que o importante para quem tá ouvindo é entender que essa governança ambiental global, ela é fundamental para criar um senso de propósito, de unidade político e mesmo de assim, sentido para a história da humanidade, saindo de uma disputa que ainda era real entre capitalismo e alguma outra coisa, e esse momento onde o capitalismo ele entra definitivamente na sua fase financeirizada, porque tu tem uma tecnologia que nunca existiu algo parecido, capaz, se lembrem daquele filme Wall Street, Poder e Cobiça, né, com esqueci o nome dele, né, o ator Michael Douglas. É de 87. O Gekko, exatamente, de 87, com aqueles PCs Gordon assim, Gekko. Gordon Gekko, exatamente. Então, toda essa rapidez que hoje a gente reconhece como o algo trade, né? Ou seja, o mercado financeiro ele prescinde da operação humana, ele é gerido por algoritmos, é nanosegundos que as compras e vendas são feitas, né? Tudo isso vai começar a explodir a partir desse momento e eu preciso direcionar esse movimento do capital. Então, sob uma arquitetura institucional, jurídica e de construção realmente de ideologia, essa ideia do que eram antes lutas ecológicas reais, locais, concretas e legítimas, passam a ser cada vez mais abstraídas para essa gestão desde cima, né? Hoje em dia a gente fala do Deus carbono, né? Não consegue discutir semente, mais banco de semente e reforma agrária, mas discute descarbonização e net zero, né? Enfim, mas isso acelera muito. A gente vê, por exemplo, se vocês quiserem olhar em termos assim históricos, como tu perguntaste, o primeiro Fórum Social Mundial, se tinha algum debate sobre o clima. O que a gente teve foi o José Bové, né, liderança da Via Campesina na Europa, na França, da Confédération Paysanne, que um ano antes estava junto com o sociólogo Bourdieu destruindo o McDonald's, naquele verão que eles quebraram todos os McDonald's, foi uma revolta contra a malbouffe, né, a comida chatarra, a comida que não existe, né, a franken-comida, e eles fizeram uma ação direta, o MST, com a Via Campesina e com o Bové, de arrancar uma plantação de soja ilegal, transgênica naquela época, na cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. E daí prenderam o Bové, foi toda aquela... Isso marcou o primeiro Fórum Social Mundial. 2001, né? 2001, exatamente. Agora a gente está 21 anos depois, e uma ação dessa seria, né, aquilo, assim, se a gente pensar a clareza também, né, de... objetivo e o que é assim, o acoplamento desses processos de tecnologia e de modelos de dominação nos territórios. Você lembra da repercussão na imprensa empresarial dessa ação? Não, o MST e esses terroristas estrangeiros eram contra o desenvolvimento tecnológico. Sim. Eram medievais. O qual, aliás, o Lula tinha se comprometido antes da sua eleição de que não iria liberar os transgênicos no Brasil. E ele vai ser liberado em 2003, não com a assinatura do Lula, né? Depois da chantagem lá que lá no Rio Grande do Sul eles anunciam, né, que a colheita toda a plantio todo tinha sido feito com a soja Maradona, né? Uma soja transgênica, contrabandeada da Argentina. O Lula viaja e o Zé de Alencar que assina a medida provisória que autoriza, né, a colheita. E, bom, hoje
a história é bem outra. Mas eu não sei se eu consegui responder, assim, mas eu acho que o importante é ter essa linha de tempo que o processo de neoliberalização, de ajuste estrutural, de financiarização da economia, ele vai criando ao mesmo tempo que ele destrói, né, para reconstruir uma outra coisa no lugar, nos estados nacionais, e endividar, e tirar a soberania, e privatizar, ele também coordena, né, um novo momento a partir de cima. E a questão ambiental, ela serviu muito, vem servindo muito para isso. Camila, a gente está falando muito aqui do mercado de carbono, né? Mas, de novo, acho que a nossa audiência não tem tanta clareza de como é o mecanismo de funcionamento do mercado de carbono, né? Basicamente, ele é vendido como um mecanismo no qual você, assim, pessoas, né, consumidores pagam um valor e esse valor é revertido para a manutenção da floresta em pé. Basicamente, seria isso. Mais ou menos, como ele é vendido. Eu acho que o que eu diria, assim, que o mercado de carbono, primeiro, né, eu tenho que acreditar de que toda a questão climática, a complexidade da mudança climática e da destruição dos ecossistemas, etc., tudo se reduz à emissão de carbono. A emissão de carbono, que é um equivalente universal. Isso é a capital, livro 1 ali, né, o equivalente universal. Que eu posso contabilizar e converter metano, nitrogênio, todos os gases de efeito estufa nessa unidade fungível que tem um valor internacional e que o que a gente chama de ação climática é tentar reduzir inicialmente, transformar alguma coisa de tecnologia, e o que não se consegue, né, o que seria residual, esse é o discurso oficial dentro da Convenção do Clima. Então, eu vou usar dos mecanismos de mercado, seja da ideia da custo-eficiência, e vou pagar onde for mais barato reduzir. Ou seja, na Alemanha, uma fábrica de cimento que está lá bombando, né, construindo, ela vai parar de produzir? Não. Ela vai pegar e vai pagar para algum estado no subnacional aqui no Brasil, ou para Papua Nova Guiné, ou sei lá onde na África, para que eles que poderiam estar produzindo e emitindo, não é só desmatando, é se desenvolvendo, né? Com todas as críticas que a gente tem ao desenvolvimento, mas assim, uma ideia de que eu negocio porque lá é mais barato. Só que daí eu ignoro um processo histórico onde são esses países que foram colonizados, que são empobrecidos, que estão endividados, etc, etc. O que eles têm para vender hoje é o deixar de fazer. Só que não é só o deixar de fazer, é entregar os seus territórios para que daí a Alemanha venha ver se a gente... Tô falando Alemanha porque... Mas pode ser qualquer país do norte. Pode ser qualquer país do norte. Pode ser os Estados Unidos, pode ser a Noruega, inclusive os vikings, né? Que eu digo assim, um país tão pequeno, mas tão feroz nisso. Mas que nunca acredita que a gente vai reduzir bem. Então, eles que vão vir verificar e monitorar se a gente está reduzindo, eles vão mandar os certificadores deles, eles vão mandar o software deles, eles vão vender o sensor deles, o drone deles. A calculadora de carbono. A calculadora de carbono deles. Então, é tudo assim um combo que, na verdade, já que a gente estava falando nessa transição, possibilita que a retomada verde ou a transição verde funcione para os países do norte, porque eles vão vender tecnologia para nós, a gente vai ser lugar para empregar os trabalhadores e os profissionais deles, e o nosso território fica de muitas maneiras, porque isso tudo é amarrado juridicamente, né, imobilizado. Tem contratos de carbono, por exemplo, com os mundurucus, que foram feitos e denunciados depois, com uma empresa, aliás, que tinha o nome de Celestial Green, verde celestial, por 100 anos, né, mas a gente vê contratos de 50 anos, de 20 anos. São gerações, né? Gerações que vão estar impossibilitadas de decidir um outro futuro, e não se trata só do desmatamento, né, o importante é que o mercado de carbono, ele atua para tudo. Ele ataca o tratamento de resíduos, ele ataca os modais de mobilidade e transporte urbano, ou seja, ele vai entrando, enraizando a financiarização. Se eu implanto um sistema de transporte urbano numa cidade de porte médio na Amazônia, eu tô jogando contra, digamos assim, tô emitindo mais. A não ser que tu vá comprar, não uma tecnologia nacional, mas que tu vá estabelecer, por exemplo, um BRT, ou agora com toda a onda de eletrificação, comprar, obviamente, coisas que vão ser importadas, né? Isso ao custo da destruição de um parque nacional. E isso vai gerar um carbono para pagar, inclusive, né, crédito de carbono, que na economia circular deles vai ajudar a pagar o empréstimo que as prefeituras fazem junto com entidades privadas, né? Porque eu acho
que uma coisa importante chamar a atenção é que toda essa engenharia do clima e de colocar o financiamento na mão do mercado de carbono, ele tem como suposto que o Estado Nacional, ele está, além de profundamente transformado, né, como sócio das corporações, ele vai desaparecer. Né? A gente vai entregar a gestão para projetinhos que gerem lucro para a iniciativa privada. A relação é direta do poder local com as empresas. A internacionais. parceria, essa lógica que a gente chamou a atenção aqui, do desinvestimento, né? Que na verdade é o programa de parcerias de investimento, que é o programa de privatização verde, como a gente vem chamando, né? Que abre todo o leque dos direitos sociais como oportunidade de negócios. E daí não é só a parceria público-privada, é a parceria público-privada comunidade, né? Eu chegando em comunidades tanto urbanas, periféricas, né? Urbanas e rurais, e dizendo, não, esquece essa coisa de orçamento público, de discutir, não, vamos lá resolver o teu problema, e aqui tem um cara lá, não sei o quê. Então, assim, tu vai amarrando os projetos de vida e os territórios com lógicas que estão ali visando o lucro. Não existe mais, é a desconstrução histórica de uma geração onde a ideia de orçamento público e de arrecadação e de gestão e de decisão coletiva, imagina orçamento participativo, né? Não cabe nesse mundo, né? A primeira parte da minha pergunta era explicar o mecanismo e a segunda parte dizer por que ele é uma falácia, mas já foi dito. Aliás, a Camila pegou aqui a publicação, falar da publicação que o Grupo Carta de Belém está lançando, né? Lançou recentemente, né? Sobre o nome dela é O Brasil na Retomada Verde, Integrar para Entregar, enfim, uma análise crítica aí. Um pouco do apanhado aqui do que a Camila está brilhantemente, em poucos minutos, mostrando pra gente. E aí, eu queria que você falasse, Camila, um pouco sobre pandemia, né? Na verdade, houve um aumento do debate sobre as questões climáticas, principalmente, que vieram a reboque da pandemia, porque mostrou-se que a gente está, primeiro, completamente entregue, né, a essas questões do agronegócio, vamos colocar assim, né, do grande capital destruindo os territórios e a terra e tudo mais, e não estamos preparados. Eu acho que a gente até conversou em off aqui da crítica que, por exemplo, feita a outros países da Europa, por exemplo, a gestão da pandemia, né, que, enfim, a gente acho que tá todo mundo mostrou problemas aí, principalmente aí os países capitalistas mostraram que não sabiam resolver. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão. A gente debateu aqui também com o Eduardo Sabarreto, um pesquisador também, que é nosso apoiador, nosso ouvinte, que já veio aqui falar sobre isso, né? Tem o livro Capital na Estufa. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da pandemia, né? Que eu acho que a pandemia é um pouco do mote da publicação também, meio que um start, né, para isso, embora seja um trabalho, obviamente, de anos. Queria que você falasse um pouco assim, que mundo a gente vive que ficou claro, assim, pós-pandemia, né? Porque a gente já tem uma outra pandemia aí vindo, né? Que é a da varíola do macaco, né? Enfim, parece que a tendência é virem outras, né? Queria que você falasse um pouco disso, assim, de como essa destruição da terra e essa financiarização da natureza, né? Que é o termo que vocês usam bastante. Como é que isso vai afetando a nossa saúde, a nossa vida social agora, nesse momento, assim, né? É algo que a gente tem muito medo, assim, virão outras pandemias, né? Como é que a gente nunca mais vai sair de uma pandemia, porque a gente já tá em duas, assim, a OMS já tá, enfim, falando aí de outra pandemia. Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre esse impacto direto, que eu acho que talvez seja um impacto mais direto, embora a gente tenha vindo aí praias sendo destruídas, litorais sendo destruídos, rios sendo destruídos e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, eu diria que tem umas modulações básicas, né, que combinam essa ideia das crises, né? Então, primeiro é a política do medo, né? Eu não posso ter esperança, eu não posso fazer uma política da alegria, da celebração e da vida, não. É o medo, né? Então, o medo despolitiza, o medo e a urgência, né? Essa coisa do tic, 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 agora temos 8 anos antes de fechar a janela do IPCC. Essa ideia, assim, de aceleração, ela despolitiza brutalmente, né, os processos, ela coloca as pessoas, os cidadãos, numa disposição emocional, assim, muito difícil, né? Porque ele captura o psicológico. Todo mundo vai morrer, então... É uma coisa assim, é muito distópico, né? E ao mesmo tempo vem de uma forma também avassaladora, eu acho que a pandemia deixou isso claro,
como esse capitalismo verde é a entrada definitiva na era da biopolítica, né? A gente discutia biopolítica no final dos anos 90, inclusive, assim, houveram, né, debates muito interessantes, assim, que juntavam a ideia do avanço da internet, do capitalismo de vigilância, com a agenda de biologia sintética e de novas tecnologias de controle da reprodução e do corpo e do bio, né? Com as questões climáticas. Então, tinha, acho que, diferentes movimentos sociais e debates no seio da sociedade civil que enxergavam que as coisas não estavam separadas, que a gente ia para uma lógica realmente de captura e controle do bio muito profundo. E hoje, eu fico muito impressionada, né, como esses relógios, né, os smartwatches que controlam e que te anunciam quantas gramas de proteína, teu índice glicêmico, contam os teus passos, etc. Tudo isso é normalizado, né? Eu ficava brincando uma época que dizia, não, como é que a minha bandeira jamais será vermelha dançando com uma pulseirinha do Santander vermelha, né? Que, na verdade, está contabilizando ali várias coisas que, hoje em dia, já bastante claro também, é um novo horizonte de financiarização e de captura que é a própria, assim, com um olhar meio Black Mirror, assim, no futuro. Não, um olhar, assim, de populações que nessa transformação digital não vão ser mais incluídas na força de trabalho, né? Já são nascidas lumpen e lumpen continuarão. Eu preciso discutir, por isso o Banco Mundial está nisso, né? Renda básica universal, que as empresas entram com a agenda de ESG, né? De governança social, responsabilidade social, ambiental, corporativa, porque eu não quero um mundo de zumbis, assim, até eu esqueci o nome daquele filme, né? Que caminham... Walking Dead. Walking Dead, exatamente. O Walking Dead não é... Essa ideia não é conter, então eu preciso conter, dando um entretenimento. As pessoas estão, assim, privadas da capacidade de construir, de se educar e serem educadas coletivamente, de construir espírito crítico, elas estão ali alienadas, né? A alienação, ela é massiva, ela é barata, né? E vão receber alguma comida ali que lhes contenha pra tu não ter revoltas de massa. Mas, assim, esse é um horizonte, assim, eu acho que a gente vê o desalento, como se fala aqui no Brasil, né? Ele é gritante, assim, né? Como que tu trabalha politicamente? Como a gente constrói realmente uma força, não só para ganhar uma eleição, mas para transformar o tecido social, para reconstruir uma cultura nacional. Eu sou da geração que a gente... Disney, eu sempre falo isso, tinha os enlatados norte-americanos, né? A Disney tinha aquele livrinho para ler o Pato Donald, né? Coca-Cola era a água negra do imperialismo, agora a Coca-Cola é parceira. Parece, a gente fala, não disso aqui, mas aqui nesse informe, tem uma pesquisadora que tratou justamente desse ponto que a gente identificou, que é o curto-circuito das alianças, né? Do pacto verde com o ambientalismo de mercado, chamando a atenção, assim, de o que é tu achar que junto com o Itaú, junto com os grandes bancos, né? Junto com a Google, a gente vai realmente trazer uma outra ordem. As grandes fundações das empresas que financiam exatamente. Fundação Cargill, por exemplo, né? Mas eu acho que também, duas outras coisas importantes que a gente chama a atenção aqui nesse estudo sobre o Brasil na retomada verde e a financiarização 4.0 é um processo muito estrutural que aconteceu durante o governo Bolsonaro. Muito se falou sobre o desmonte das políticas públicas, o desmonte da institucionalidade, o desmonte, não tem mais conselho, não tem participação popular, etc, etc. Não tem mais IBAMA. Não tem mais nada disso. Só que quase ninguém está falando do que foi silenciosamente construído. Então, houve a gente chama de desmonte e remonte. Então, durante esse governo Bolsonaro, principalmente a partir do eixo São Paulo e com muito financiamento externo, né, de cooperação, mas de fundações estrangeiras, inclusive fundações empresariais, se construiu um capital, assim, uma massa crítica, que isso vai desde universidade, consultor, a escritório de advogado, etc., mas entrando na institucionalidade, né, catequizou membros do judiciário brasileiro, entrou na cabeça de muitos parlamentares, ajudou a ajudar parlamentares, mas basicamente construiu o que a
gente chama de um ecossistema de governança privada da questão ambiental no Brasil. Então, assim, a infraestrutura jurídica e institucional para emissão de títulos verdes, né, que é a grande alavancagem, né, essa coisa de emitir nova dívida amiga do meio ambiente, né, baseada na reconversão produtiva, ela é o coração dessa transformação verde, né, a mal chamada de transformação verde. E isso, por exemplo, se a gente pegar um caso extremo que aconteceu agora no Sri Lanka, o Banco Mundial já discutindo como fazer, requentar, né, uma coisa que a gente também chama atenção aqui, uma estratégia do final dos anos 90 de trocar dívida por natureza. Aí esses países, pega os países que estão hiperendividados e que entraram mais no buraco ainda com a pandemia e com a gestão política da pandemia e diz, olha, a gente pode então emprestar esse dinheiro, não é dar, né, é emprestar esse dinheiro com juro mais amigo, mas daí a gente quer isso aqui, pega essa floresta aqui, pega essa área aqui. Então, assim, são formas neocoloniais onde existe o objetivo de entrar dentro do território, se assegurar de áreas, mas que isso chega de uma forma que parece muito interessante, muito boa, muito oportuna, mas a gente tentou fazer um olhar bastante crítico para o que é esse chamado reset, né? Esse restart aí do capitalismo a partir da pandemia, a partir do curto-circuito, né, da pandemia, e quem ganha com isso. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Agora, a Aurelo aceita Pix, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play e parceira do Lado B, abriu essa nova forma de apoio rápido e fácil. Você apoia o Lado B a partir de R$2 e tem direito a conteúdo exclusivo e pode, de acordo com a faixa de apoio, participar dos sorteios de brindes. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, migre para a Aurelo. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobedorio@yahoo.com. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E que tal ter a camiseta do Lado B? Acesse www.zetanossa.com.br e compre a sua. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem também 10% de desconto com o cupom Lado B em www.vesteesquerda.com.br. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. A pandemia também, Camila, ela foi uma aceleradora, vou dizer assim, dessa digitalização como uma forma de trazer esse novo normal, né, a descarbonização, essa coisa toda. E até continuando aí no estudo, né, que a Carta de Belém, né, o grupo Carta de Belém está lançando, eu queria que se você pudesse diferenciar um pouco assim as estratégias, assim, o que é que pensa hoje em termos, né, de política ambiental a União Europeia, com essa coisa da infraestrutura de biologia sintética, de edição genética, essas coisas, ou lá o Vale do Silício, e o lugar do Brasil, que você já colocou um pouco aí, né, dos títulos, dessa coisa toda, se você pudesse falar um pouquinho para a gente diferenciar, assim, como é que os atores estão se movimentando. Bem, a gente trabalha a partir desse conceito da bioeconomia, né, que ele vem do debate acadêmico dos anos 70, 80, e essa ideia de modelagem, né, que eu vou construir uma economia racional, científica, quantificada, onde não existe interesse, onde não existe ideologia, onde não existe centrão, né, essa fantasia, né, fantasia desorganizada. Mas ele ganha força, né, principalmente a partir de 2005, a gente vê, assim, a União Europeia, né, a partir da Comissão, depois com estratégias da Alemanha, depois vai ter estratégia da OCDE, estratégia dos Estados Unidos, mas assim, de 2009 para cá, a gente tem mais de 70 países que já têm estratégias dedicadas da chamada bioeconomia, né? Bioeconomia aparece como uma agenda positiva de transformação, de convergência, que dá sentido e propósito para a descarbonização, porque afinal a gente vai se descarbonizar, mas vamos chegar aonde, né? Então não é mais desenvolvimento sustentável, agora é bioeconomia, e essa bioeconomia
ela casa duas coisas, né? A transformação digital acelerada, brutal, né? Hiper oligopolizada, mas a base de acumulação que a gente já vê lá dos anos 90, que é a propriedade intelectual, né? Que é a comodificação dos intangíveis. É por isso que hoje a Monsanto, agora comprada pela Bayer, né, vive de arrecadar royalties por todas as sementes plantadas do agronegócio brasileiro, mais o veneno que vende. Então, realmente, assim, tudo gera as coisas... Verticalizado. Exatamente, uma integração vertical, e agora tu pega ainda o próprio maquinário, né, e tem um maquinário agrícola que acopla com o sistema Apple, né, e o outro que acopla com o sistema Android, porque eu já vou capturar dados do carbono, do solo, né, então, assim, realmente, assim, uma escala que acho que a gente não tinha, talvez, se dado conta dentro dos debates da esquerda, o quão rápido isso viria, e o quanto de soberania, né? Porque eu acho que esse é um debate que, oxalá, a gente comece a discutir e implementar a partir de novembro desse ano, né? Mas como é complexo com as perspectivas internacionais, com o cenário que está dado, né? E como o Brasil vai se reinserir, né, de uma outra forma e vai atuar nessa retomada, num momento onde o jogo que está posto é esse, né? E tu perguntavas, assim, de quem, né? Então, nesse novo momento, acho que os Estados Unidos, ele domina a questão tecnológica, claro, competindo com a China agora com inteligência artificial e até onde a gente vai ver agora nos próximos, 10 anos. Mas o Brasil, ele cumpre um papel como nenhum outro, né? Sem a terra ainda, no século XXI, mas sem trazer, levantar, alavancar, né? Como eles chamam, esses títulos de terra e território. E não é qualquer terra e território. Não é terra da Sibéria, que não tem água, que não tem sol, que não é agricultável. É a terra do Brasil, trabalhada daí pelo agronegócio brasileiro, com o know-how que só eles têm, né, de conseguir realmente, assim, desmembrar e incorporar com a voracidade, com a destrutividade, mas de conseguir entregar isso, né, eu odeio essa palavra entregar, deliver, né, mas entregar para as cadeias globais de valor no ritmo de extração que eles conseguem. Isso também tu não conseguiria se fosse um exército de norte-americanos entrando aqui. Tu precisa de mãos gaúchas, inclusive. Conheçam, né? A terra. Exatamente, que conhece a terra, que vai... né? Então, assim, tem um processo no qual esse acordo global, esse Green Deal global, sem o Brasil, e sem o Brasil, é esse nosso ponto, entrar de forma subordinada, ele não funciona, porque ele é uma máquina realmente global. Como é que você vê, Camila, a mudança, você falou lá no início, né, da mudança de posição brasileira nos fóruns internacionais sobre a questão do carbono. Você vê uma clivagem grande de 2016 para cá, ou você vê um processo mais sutil de mudança de posição brasileira, de subordinação brasileira dentro desse jogo? Foi abrupto de 16 para cá ou foi aos poucos? Não, o que é importante que se diga é que, e daí a importância de se pensar Estado, né, ainda, e fazer essa diferença muito importante entre governo e Estado. O Itamaraty tinha uma posição, de Estado contra isso. Então, com todas as pressões, com todas as coisas e com todas as concessões que foram feitas também, porque o Brasil foi atacado e foi muito funcional também o Bolsonaro lá para que todo mundo atacasse, isso jogasse contra o Brasil. Só que o que a gente apontava, até porque nós seguimos de dentro e entendemos, assim, a lógica, né, de que são vários funcionários de Estado, né, que vão passando ao longo desses anos na negociação, mas que o Brasil, ele cumpre uma função que outros países do sul global não têm o peso do Brasil de falar. Então, quando o Brasil quando quebram a espinha do Brasil, quem perde são vários países africanos, são países latino-americanos, é o sul global que não... O Brasil, ele cumpre. Perde o norte. É engraçado, assim, porque tem pelo seu território, mas pelo peso, mas pelo histórico também da diplomacia brasileira nesse processo, não é qualquer coisa. E por incrível que pareça, e aqui é importante reconhecer isso, a gente tem, com todas as dificuldades ainda, um pensamento, assim, de Estado e de soberania territorial que se mantém. Claro, com todas as concessões que foram feitas, porque senão tu vira um pária, né, dentro da... Mas eu acho importante que se diga. Camila, você tem... Até a Luara comentou, não sei se a Luara estava na agulha essa aí, Luara, mas se tiver, sinto muito. Você tem um livro
O Brasil Made in China, né? Queria que você falasse um pouco desse livro e destrinchasse também pra gente o papel da China nessa questão ambiental, vamos botar assim, né? Pra gente deixar bem no popular, que é um pouco controverso, né? A China é muito controversa. A China tem muitas polêmicas, muito vivo o debate da China. A gente trouxe aqui o Elias Jabbour recentemente para falar coisas que a gente não vê na mídia hegemônica, né? Para falar um pouco do outro lado da China. Queria que você falasse um pouco sobre como é que, desses players aí que a gente tem falado, né, do norte, dos Estados Unidos, a gente acabou citando aí. Queria que você falasse um pouco da China e falasse sobre o seu livro também. Então, esse, na verdade, é um ensaio que eu fiz em 2015, né? Quando justamente demandada por debate, assim, para movimento social, assim, pensar o que estava acontecendo, né? A China, ela passa a ser o principal parceiro comercial do Brasil em 2009, né? Então, a gente estava discutindo no contexto da América Latina, os investimentos chineses em mineração, em hidrelétrica, no próprio agronegócio, né? Já, assim, se desenhando a visão chinesa de longo prazo de hidrovias. Enfim, a gente não tinha claro ainda uma triangulação que vai acontecer, por exemplo, a COFCO, que é a grande trader estatal chinesa, a gente também não é nada disso. Mas eu tentei fazer uma visão assim, mais filosófica, porque afinal eu venho da filosofia, e por isso o subtítulo é Para Pensar as Reconfigurações do Capitalismo Contemporâneo. E eu recomendo, tá? Esse é um PDF que tá na internet, de graça, aí, que se chama O Mundo Made in China, o Metabolismo do Capitalismo no Século XXI. Então é um pouco a gente pensar que o mundo que a gente tem hoje, esse mundo material, o mundo das mercadorias, ele é made in China. Chinês. Eu dou um exemplo aqui, por exemplo, das bandeiras, né? Na eleição do Evo, todas as bandeiras, elas vêm em rolo da China, são cortadas. Então, o movimento ao socialismo do Evo... A Oipala, né? É made in China? A Oipala, sim, mas assim, a expressão do nacionalismo nos estádios de futebol, tudo isso depende da China, mas é tudo, é as canetinhas que a gente usa, é o passador do cabelo, é o esmalte, Então, assim, se a gente começa a olhar, assim, um hipermaterialismo, é muito impressionante, né? Como que um país, o maior país socialista do mundo, na verdade, permite a hiperglobalização. E no Brasil a gente viveu um pouco isso, né? Porque, enfim, o Bolsonaro e o bolsonarismo se pôs contra a China em várias questões, né? Sobretudo no início do mandato. E aí os bolsonaristas, os mais imbecis possível, né? Falando contra a China, inclusive da Coronavac que a gente citou e tal. E a gente viveu muito isso. Cara, você usa muito tudo é teu da China. Como é que você não quer a China? Manda embora a China e tal. Sem contar a própria balança comercial brasileira, enfim, que a gente deve muita coisa à China e tal. Então, a gente viveu um pouco isso, né, no Brasil, sobre como você falou, né? A expressão do nacionalismo brasileiro anti-China, né? A gente, ao mesmo tempo... As camisetas do bolsonarismo vêm... Na verdade, eles diziam, inclusive, que o boneco, aquele do Lula, o pichuleco, você lembra? Que era fabricado... Aquele não vinha da China, ele era fabricado no Paraná. Óbvio, onde mais? Nossa senhora! A China perdeu aí. Mas o que eu acho mais, assim, importante ter em mente é que é a transformação de um século americano para o século do Pacífico, né? Então, eu inclusive trago uma citação da Hillary Clinton, né? Onde ela diz, mas não adianta, porque a construção do imaginário, isso é muito importante, é Hillary falando, né? A gente ainda detém Hollywood, Disney, ela fala isso, Hollywood, soft power total, assim. E essa ideia, assim, da glamorização das universidades americanas, onde as elites globais vão pra lá, inclusive as chinesas, né, pagando mensalidades a preço de ouro pra vir com o stamp, pra fazer parte das redes, pra casarem entre si, sei lá, pra ficarem padrinhos, mais daquela reprodução, circulação das elites, né, os bons italianos têm teorias sobre isso. Aquela coisa da Apple ter a sede na Califórnia e fazer os componentes na China. Sim, não, a desindustrialização da Europa, os objetivos, as transformações ecológicas que eles conseguiram lá, é porque o parque industrial deles tá todo na China. Então, daí a gente já vê, dessa ótica, o absurdo que é tu falar das emissões da China. Que emissões da China? A Stella Artois faz todas a fonte, aquela de onde sai o chopp da Stella Artois, todos são feitos na China, né? É impressionante. As torneiras, aquela do Pump. Mas, enfim, eu acho interessante pensar, assim, eu levanto várias coisas sobre como que a China, ela entra no tecido como parceiro estratégico do neodesenvolvimentismo brasileiro, tanto no leilão do pré-sal, quanto na concessão para os linhões de transmissão do Belo Monte, a entrada na Amazônia, no complexo arco mineral e na saída pelo Arco Norte. E hoje em dia, até isso é uma coisa que não está aqui, porque é muito recente, da triangulação entre Embrapa, Bayer,
que comprou a Monsanto, e a COFCO chinesa para cocriar o mercado de carbono dos solos com o agronegócio brasileiro, né? Então, também novas dinâmicas que fogem, assim, eu insisto muito que a gente fica procurando em teorias, assim, do passado, como se pudesse ressuscitar Marx e ele fosse explicar essas coisas, quando, na verdade, a gente tem uma entrada, eu acho que os transgênicos deixaram isso muito claro, do domínio da lógica do capital na capacidade ontológica de reprodução da própria natureza. É dominar a semente por dentro. Né? Então, assim, brincar de Deus. O famoso brincar de Deus. Tu perguntaste da engenharia, biologia sintética, engenharia genética, né? É todo um discurso, e talvez isso já caminhe a gente para encerrar, assim, é um ambientalismo onde há que se perguntar primeiro, para que humano? Porque a gente caminha para um futuro transhumano, né? Um futuro ciborgue, de uma natureza que também ela vai ser toda melhorada, fortificada, patentificada, né? Não é mais uma natureza. Eu costumo dizer assim, o que adianta um futuro com uma temperatura média estabilizada e o território coberto de monocultura de eucalipto transgênico, soja transgênica, e a população toda aprisionada numa smart city controlada com pulseirinha, né? Então, eu acho que as nossas agendas, a gente tem que recuperar com urgência agendas muito mais radicais de imaginário emancipatório e de transformação e de utopia, que não sejam reféns do medo, do apocalipse do National Geographic climático, sim de aprender a conviver e lidar, né, e fazer essas transformações, voltando a questões estruturais, como, por exemplo, reforma agrária, sem a qual, né, a gente está discutindo um ambientalismo que flutua. Né? É oco, né? Inclusive, o Sted tem uma frase que eu gosto bastante quando ele vai falar sobre o agro, assim, fala que o agro transformou o mundo num grande supermercado, que há alguns anos a gente comia cerca de 200, né, variedades de coisas, e hoje a gente come soja, milho e olhe lá. Mas eu acho que é bem isso, não reféns nem do medo e nem da culpa, né, porque senão a gente vai ficar comprando carne plant-based e escovinha de bambu e achar que é isso que vai salvar o planeta. Tomar banho rápido para poder o agronegócio usar nossa água com mais tranquilidade, né, Camila? É o que a gente sempre debate também, né? Essas questões aí individuais, né? Essas são escolhas políticas que as pessoas fazem, né? A gente respeita como escolha política, mas tem em mente o que de fato vai salvar o planeta, né? A gente faz bastante esse debate, né? Enfim, a pessoa tem o direito dela de tirar a culpa dela e falar assim, não, toma um banho de 2 minutos e tudo bem, beleza, mas saber que isso não vai... que o agronegócio brasileiro usa 70% da água. É importante a gente politizar mesmo, né? Porque senão fica aquela coisa da escolha individual. Politizar e organizar, gente. Organizar. Exato, tá sempre organizado. Dani, alguma consideração final? Luara, mais alguma? Então, você catou a minha última pergunta, que era sobre o livro da Camila, sobre a pesquisa, mas eu queria pontuar que eu acho que é um problema muito grande, assim, que eu vejo nos debates, é justamente dessa mentalidade colonizada mesmo que a gente tem. Não pode nunca ter a gente parece que tem uma contradição, a gente para ali e fica empacado, sabe, Camila? Então, eu acho que é muito interessante que o Brasil Made in China, né, o seu ensaio, ele traz essas provocações sobre o que é esse desenvolvimento, para que esse desenvolvimento, né, a que custo, eu acho que também a gente precisa colocar, que são altíssimos, né, principalmente para as comunidades. A gente não pode negar aí, os impactos em comunidades como foi Belo Monte, como a gente vê essas grandes obras, né? Então, esse desenvolvimento para quem, para quê? E aí é por isso que seria a minha pergunta, mas o Caio fez muito, muito bem, Caio. Parabéns pela pergunta. A gente não combinou quais seriam. Normalmente a gente combina. Não, vou falar... Não, mas tá ótimo. Mas tá bom. Jogando ensaiada aqui, tá não, ótimo. Você levantou a bola, eu falei. Camila. Não, eu queria só insistir que essa ideia também da gente, que é uma pergunta, né, desenvolvimento para quê, para quem, eu fazia parte de um grupo, foi nesse contexto que saiu o ensaio, né, Más allá del desarrollo, né, para além do desenvolvimento, de como é complicado, por exemplo, hoje que a gente tem esse horizonte da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como não olhar... A gente era crítico da globalização, a gente estava falando isso no início do programa, né? Agora a gente tem um blueprint ali, né? Um agendão de como é que vai ser a saúde, como é que vai ser a educação de mulheres e meninas, de como é que vai ser a habitação. Padronizado. Tudo padronizado, com soluções que vão nos ser vendidas, impostas, que são criadas a partir de uma lógica gerencial, cibernética, quantificada, sem criatividade, sem diversidade cultural nem nada. E onde, tu estava falando da destruição dos ecossistemas, das comunidades,
comunidades. Uma das coisas, assim, que membros do Grupo Carta de Belém, principalmente as mulheres raizeiras, benzedeiras, parteiras do Cerrados, do Fundo de Pasto, indígenas, etc., insistem, é que a perda da biodiversidade, ela leva junto a perda do conhecimento sobre a biodiversidade, o conhecimento tradicional associado. Então, assim, é impressionante a riqueza que a gente tem no Brasil, de que a gente poderia ter uma saúde pública totalmente baseada em fitoterápicos, assim, envolvendo milhões de comunidades e mulheres, dando autonomia, dando capacidade, assim, de se curar a partir do alimento, a partir de ervas. Isso não é negar essa ciência, negar totalmente, né? Essa ciência corporativa, mas pensar outras formas de enxergar a saúde muito mais holísticas e muito mais conectadas com realmente onde a gente vive e quem a gente é, porque cada... Tivemos experiências, né, de implantação de fitoterápicos no SUS. Com limítrofe, muito limitadas e tal, houve um movimento, né, que foi desconstruído, né, mas sim, chegou até uma sinalização disso. Mas hoje, eu acho que é importante que se insista, sim, tiveram experiências, mas a criminalização, né, mas o que eu acho que é importante que se diga que tu vai, por exemplo, hoje na Alemanha, dá um exemplo bobo, assim, de sinusite. Eu tava com sinusite, né? Tu quer comprar um remédio que chega na farmácia, assim, bom, os melhores são todos fitoterápicos, são carésimos, assim, e quem pode pagar vai lá e toma aquilo, e tu, ou se não, se tu é pobre, tu vai pegar e da Bayer mesmo. Exatamente, vai tomar o da Bayer. Então, assim, tu vê claramente hoje que quem tem poder aquisitivo e um capital cultural, assim, no primeiro mundo, a conversão, inclusive pro tratamento da pandemia, com probióticos, com várias coisas assim, que se fizeram uma lógica inversa, né, de fortalecer o seu sistema imunológico com uma alimentação ultra local, orgânica, direitinho. Então, é isso que vai, assim, é uma outra lógica da saúde, né, porque senão a gente também fica refém de que saúde é exame de imagem, né, vacina, a lógica da promoção da saúde. Check-up de rotina. Check-up de rotina, entrar no grupo Fleury e ficar fazendo, né. A Camila citou aqui sobre questões indígenas, né? Tudo que a gente está falando de terra e território, enfim, aqui no Brasil e na América como um todo, envolve diretamente, né, as questões da luta indígena. Citar aqui, né, que essa semana saiu uma matéria do site Repórter Brasil, repórterbrasil.org.br, uma matéria exclusiva deles, sobre como a Apple, o Google, Microsoft e Amazon usaram ouro ilegal de terras indígenas brasileiras, lá naqueles terminais. Mas as fundações deles estão lá promovendo. Pois aí parece que até a Apple, depois da denúncia do jornalismo, descobriu que o ouro era ilegal. Não, peraí, ouro será mesmo? No Brasil, do Jair Bolsonaro? Não. O ouro veio pingando sangue, assim, né? Eles não tinham visto. E aí, eu não sei quem foi o repórter, tá aqui, não sei se é o Daniel Camargos, parece que é ele. Bem bacana, uma reportagem assim, que eu dei uma olhada, uma reportagem longa, não olhei tudo, mas bem bacana, enfim, mais uma vez aí um veículo alternativo, né, independente, que não é ligado às grandes empresas, porque não é o tipo que interessa a eles, fazendo aí um jornalismo que a gente acredita, né, cara? Esse é o jornalismo que a gente acredita, denunciar mesmo a Apple, o Google, enfim, sobre como eles... enfim, se beneficiam aí do uso da terra ilegal. Camila, muito obrigado pela sua presença. Acho que a gente começou muito bem a nossa parceria aí com a Fundação Hashball. Acho que o programa foi ótimo, esclarecedor. Tem muito mais assunto, você voltará em breve para tratar de outros assuntos. A gente costuma pedir aí no destaque final para você deixar suas redes sociais. Só que você, muito espertamente, não tem rede social. Então eu quero que você fale das publicações assim, aí, onde a gente encontra. A rede social é do Grupo Carta de Belém. Procurem Grupo Carta de Belém, que vocês vão poder fazer o download aqui do Brasil na Retomada Verde, integrar para entregar, #entreguismo estrutural, né? E o Brasil Made in China também tá para baixar no site da Fundação Rosa Luxemburgo, né, de São Paulo. Então, acho que tem bastante material aí para o pessoal ler e seguir os nossos debates. Muito obrigado. E, Laura, você também está deixando a gente agora na metade do programa, então deixa seu tchau aí. Obrigada, Caio, Daniel, especialmente a Camila Moreno, que é xará de uma outra amiga minha, que também é Camila Moreno, da executiva do PT, então um beijo, amiga. Eu quero me despedir hoje mandando um beijo especial também, porque hoje é aniversário da minha avó,
Dona Maura, tô aqui aí, na casa Dona dela. Maura! Sem palavrão esse programa aí, graças aí. Presente, tá fazendo Dona Maura. 80 anos e ela não me deixa falar palavrão aqui nas gravações, Camila. Então, feliz aniversário, vovó. E eu queria, com isso, também aproveitar que no último dia 26 de julho, que é uma data importante para a Revolução Cubana, também é comemorado o Dia dos Avós. Isso. Saudar aqui minha outra avó, minha avó paterna, Dona Lica, mas chamar os nossos ouvintes e todo mundo que acredita na luta pelo bem viver a uma reflexão sobre os nossos velhos e velhas, né? A gente fala muito da juventude, mas a forma como a gente trata o envelhecer, a própria reforma da Previdência que nós tivemos, a ideia, sobretudo, de mulheres velhas, né? Camila citou aqui as parteiras, as benzedeiras, que geralmente são mulheres mais velhas, invisibilizadas social e politicamente, é algo que diz muito sobre a cultura neoliberal, né? Sobre uma ciência que não é vista como ciência porque ela não é medida, quantificada, vendida ou orientada para o lucro. E na pandemia, então, que se tornou quase consenso, né, de que nós poderíamos largar nossos idosos para morrer como um sacrifício para o Deus mercado, tudo isso eu acho que deve nos fazer refletir sobre o que a gente está construindo. Porque da mesma forma que a gente fala de sustentabilidade, meio ambiente, para poder falar do legado que nós vamos deixar para as próximas gerações, eu acho que esse também é o mundo em que nós vamos, ou pretendemos, pelo menos, né, nós pretendemos envelhecer. Então, eu acho que isso também perpassa as formas de participação que permita que os nossos velhos e velhas possam contar sua história com dignidade, e por isso a gente tem que denunciar as reformas que nos querem trabalhando até a morte. Essa é a minha saudação final. E a gente tem muito a aprender com os povos da Terra, inclusive, sobre como tratar os nossos idosos, né? Vamos agora para o Caô da Semana. Caô. Lê, 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 Ex-ministros do STF, artistas, acadêmicos, banqueiros e outros personagens da sociedade civil assinaram essa semana a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito. Uma mensagem, abre aspas, em defesa da democracia e das urnas eletrônicas, fecha aspas. O Lenga-Lenga cita, abre aspas, ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e Estado democrático de direito tão duramente conquistado pela sociedade brasileira. Fecha aspas. Assinam a carta doutores, engenheiros, diplomatas e bacharéis da estirpe de Carlos Aires Brito, Celso de Mello, César Peluso, Ellen Grace, Eros Grau, Marco Aurélio Melo, Pércio Arida, Pedro Moreira Salles, Roberto Setúbal, Chico Buarque, Arnaldo Antunes, Débora Bloch, Alessandra Negrini, Walter Casagrande, Raí, João Moreira Salles, Padre Júlio Lancelotti, entre outros. Além desses aí, 17 coroas aí que assinaram a Carta de 77 que pedia democracia durante a ditadura militar, que já estava vacilante ali naquela época, também assinam o bilhetinho de 2022. O teor da cartinha é bonitinho. Uma parte considerável aí do PIB, confirmando um aceno ao Lula, uma validação aí ao novo governo Lula, que, no meu entender, Dani, já parecia ter acontecido antes. Não acho que tenha grandes novidades. O curioso é que a mensagem não cita em nenhum momento palavras como Bolsonaro, bolsonarismo, fascismo, nenhuma outra similar, ou seja, narra ali o ataque sem dizer o nome do atacante. Então, Dani, pra gente fazer uma análise aí desse caô da semana aí, desse fato, talvez o fato mais relevante da semana, qual é o impacto aí dessa cartinha aí para os próximos 2 meses, né? Enfim, a gente tá falando aqui agora tudo que a gente vê sobre política nacional e também, enfim, estadual, local, impacta na campanha, né? A gente agora entrou no momento de campanha, né? Agora não há muito o que fazer que fuja da urna, né? Do resultado da urna. Então, o que você acha aí que essa cartinha quis dizer e que ela pode impactar na campanha do Bolsonaro e na campanha do Lula? Interessante você ter feito a menção à Carta de 77, divulgada durante o governo Geisel, que tem 17, pessoas que assinaram as duas cartas, aí com 45 anos de diferença uma outra, porque aquela Carta de 77, de hoje, com uma perspectiva histórica, tem uma avaliação que significou um certo desembarque da elite empresarial do apoio ao regime militar, que muitos chamam de empresarial militar, porque o golpe de 64 foi dado e consolidado com amplíssimo apoio da elite econômica civil, brasileira. Empresarial, militar. Exatamente. Tanto lá naquela época quanto agora. E essa carta agora ela tem sido lida na imprensa, pelos analistas principais aí, como um desembarque dessa elite jurídica, empresarial, midiática, do regime Bolsonaro, do apoio ao Bolsonaro, e que há 4 anos atrás, em 2018, foi tão fechada com o Bolsonaro. O livro do Mário Magalhães, de 2018, tem um capítulo que é um candidato de classe, que demonstra o quanto
essa elite econômica estava fechada com a candidatura do Bolsonaro, principalmente por causa a gente sabe que por confluência ideológica de outras estirpes, mas principalmente por causa da ilusão que Paulo Guedes vendia, né, de que ia fazer o super governo ultraliberal e blá 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 blá, aquelas besteiras todas. Paulo Guedes é um fracasso, né, não é falado, né, acho que por onde anda Paulo Guedes? Sumiu. Foi pra Record. É um absoluto fracasso por qualquer ângulo que você tente ver, por um ângulo social, por um ângulo de um neoliberal. O governo tá aí desesperado saiu pesquisa agora, a gente vai falar daqui a pouco. Tá desesperado fazendo imensos déficits fiscais, que vamos falar também porque o problema não é exatamente o déficit, mas de qualquer ponto de vista, Paulo Guedes é um fracasso, a gestão da pandemia é um fracasso, mas foi também muito oportuno você falar que a carta não cita o Bolsonaro, né, diretamente, nem cita fascismo. E essa elite está desembarcando, não porque ela ama a democracia ou porque ela teoriza ao Bolsonaro, muito pelo contrário. O Bolsonaro representa muitos dos valores que eles têm. Mas essa elite, pelo menos a mais ilustrada, né? Não esse lumpen empresariado, essa lumpen burguesia de Luciano Hang da vida, que são toscos, mas essa elite mais ilustrada, eles gostam mais do que de certas ideias do Bolsonaro, e da democracia, eles gostam de estabilidade. Aí eu vou ser bem keynesiano aqui, pra minha formação no Instituto de Economia da FRJ, empresariado gosta de previsibilidade. E o Bolsonaro tem tudo menos previsibilidade. O Bolsonaro, em 2018, tem uma capa da Veja, sempre a Veja, né? Tem uma capa da Veja muito simbólica, que é o Paulo Guedes na capa e a legenda: ele pode ser o próximo presidente do Brasil. E não havia possibilidade de candidatura de Paulo Guedes, nem filiado a partido ele é. E isso estamos falando, acho que de agosto, ali uns 2 meses antes da eleição, que era a perspectiva de Bolsonaro eleito, quem ia mandar a Paulo Guedes. E se teve uma coisa que tivemos nos últimos 4 anos, é a prova de que o Bolsonaro ele não se submete a ninguém, nem a Paulo Guedes, nem a qualquer outra grande sumidade, né, que tenha sido vendida como os militares, né, os generais vão mandar. Não, Paulo Guedes vai mandar. Não, ele faz o que ele quer. E ele só tem lealdade a quem tem fidelidade canina a ele. Às vezes nem isso, né? Às vezes ele joga no mar. Se precisar sacrificar. Se precisar, ele sacrifica. O projeto dele é ele. E acho que o Bolsonaro, essa pipa voada, né, digamos assim, esse Bolsonaro sem rédeas, essa galera mais ilustrada percebeu que ele é danoso aos negócios. Inclusive, ele pode ser danoso aos negócios, embora ele tenha entregado total desregulamentação, tenha entregado uma reforma da Previdência que atende totalmente, né, os desejos mais pornográficos dos empregadores. A reforma trabalhista ainda vem do Temer, né, e tal. Com ele é imprevisível, tudo é imprevisível. Então, vamos pegar a pandemia, desculpa pra tudo, mas vamos pegar o ano do Bolsonaro março de 2020, né, com uma série de reformas liberalizantes implantadas, com todo o blá 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 do Guedes e tal, o investimento não se recuperou. O investimento não se recuperou em momento nenhum. Apesar de todas as boas perspectivas, entre aspas, né, da fadinha da confiança, todo aquele negócio que o Paulo Guedes vai dar um choque de energia barata. Estamos vendo a energia barata aí, né? Que o dólar ia despencar, todos os analistas econômicos que agora já começam a fazer previsões catastróficas pro ano que vem, né? Populismo. Por causa do suposto populismo de um suposto futuro governo. Esses mesmos caras ali em novembro de 2018, no pós-eleição, falaram: não, o dólar vai cair para R$2, tal, vamos ter índices de crescimento de 2 dígitos em 2 anos e tal. Previsões muito otimistas. E nada disso se concretizou, mesmo antes da pandemia, e não se concretiza no pós-pandemia, porque no imediato pós-pandemia, falando no pós-pandemia aí, pós-vacinação, né? Que a vida retorna mais ou menos ao normal, a gente tem visto picos de crescimento em outros países, né? Recuperando o buraco da pandemia. E o Brasil é o voo da galinha. Continua sendo o voo da galinha. Aí cresce um pouquinho, aí cai, aí tem a previsão. Recuperação em V é em vários Vs. É em W, né? Porque é o sobe e desce, é o voo de galinha. E por que acontece isso? Porque não tem previsibilidade. O empresário, se você pensa como empresário, você quer investir. Você vai investir no mercado financeiro, que mal ou bem aí dá um retorno, vai investir em títulos da dívida do governo, né, que os juros voltaram a subir e tal, ou você vai investir em alguma coisa produtiva? Qual é a perspectiva? Você sabe se vai ter país daqui a 6 meses? Você não sabe o que vai acontecer. E isso foi a tônica do governo Bolsonaro o tempo todo. Você não sabia o que ia acontecer daqui a 1 mês, daqui a 1 semana. Então essa falta de previsibilidade faz com que o capitalista segure o investimento. E tem uma política amigo do rei também, né? Tem uma política dos empresários mais alinhados, né, desses Luciano Hang da vida. Aos amigos tudo. Exato.
aos não sei nem inimigos, né? Aos que não se submetem totalmente a mim o rigor da lei. Pois é isso. Então eu acho que essa carta é de fato um aceno de um desembarque, mas eu acho que é um pouco diferente, por exemplo, da ditadura militar, que embora muito provavelmente não se chamasse de ditadura oficialmente, e na cartinha de 77 e tudo mais, era muito claro que ali havia um processo de, enfim, militarização, onde os generais se revezavam no poder, né? Isso era muito claro. Então, de fato, tinha um inimigo comum. O que eu acho que não acontece hoje, porque, e aí a minha crítica, e por isso que eu acho que o teor da carta é muito superficial, porque a crítica é a política que o Bolsonaro se alimenta, né, desde antes de 2018, mas enfim, foi assim que ele chegou, né, no poder, e a gente até falou aqui no primeiro bloco sobre a coisa do antissistema, né, de atacar o sistema eleitoral vigente, e sem citar, gente, e aí eu retomo aí os 2 últimos programas, se eu não me engano, que eu falei sobre falar as coisas como elas são. Não há análise política no Brasil hoje que não envolva a palavra Jair Bolsonaro ou bolsonarismo. Mas eu não espero da família Setúbal um posicionamento específico antifascista. Não esperamos. Espero que eles sinalizaram é que eles não embarcam em uma aventura golpista, como embarcaram em 64, Isso. como embarcaram em 2018, como embarcaram em 2016, Exato. Na aventura golpista do impeachment e lavajatismo, e que... Chegou o limite. Eu acho que depois de 6 anos tem um diagnóstico que deu errado. Deu errado. Eles queriam tirar o PT, e tiraram o PT, e deu errado. Deu errado pra eles, inclusive. Foi do jeito que eles acharam que ia ser. Né? Então, eu acho que há um aceno de acomodação, não de apoio ao Lula. Né? Não, acho que não, mas uma acomodação, olha... E lembrar que é uma parte, né? Vamos com uma parte, exatamente, vamos conversar. As elites são rivais também. Vamos acomodar como acomodamos em 2003. Isso. Né? E ver até onde isso vai ser um equilíbrio precário, certamente. Mas... acho que estão dispostos a voltar a ter alguma previsibilidade, porque ao contrário do Bolsonaro, o Lula entrega o que ele combina. Aquela velha história de os bancos nunca ganharam tanto comigo, etc, né, do Lula, e é isso, né, o discurso, o Lula mesmo fala, né, e os bancos sabem. Então, tem questões aí, né, sempre bom lembrar, né, que a gente tá falando. Aliás, a nova falácia é que os bancos agora são contra o Bolsonaro por causa do Pix. Eles perderam muito com o Pix. Tá circulando aí que o Lula vai acabar com o Pix também. Tá circulando fake news. Sim, eu sei. Mas, não poderia ser mais errado. Os bancos estão lucrando, tendo lucros recordes, e o Pix não foi uma criação do governo Bolsonaro. Ele, por acaso, veio à tona no governo Bolsonaro, mas os grupos de estudo para implantar o Pix tem 10 anos no Banco Central. Enfim. Aliás, sobre essa coisa de desembarque, embarque, bolsonarismo, golpe ou não e tal, essa semana o Bolsonaro fez uma reunião, não sei se foi uma reunião, se foi um evento, o que foi, com o Conselho Federal de Medicina, né, cara? Pra falar as mesmas coisas que ele falava em março de 2020. Ele falou sobre cloroquina, gente. E antivacina. E foi aplaudido. E aí é o que a gente faz, a gente retoma, né? A gente vai eleger o Lula aí, se Deus quiser, cada um com seu Deus. Mas os médicos bolsonaristas continuarão atendendo a gente. Esses caras aí da cloroquina. Falando em eleger o Lula, o outro tema aqui da semana saiu agora, fresquinha, nessa quinta, a pesquisa Datafolha, a nova pesquisa Datafolha, feita aí no dia 27 e 28, mostrando aí a estabilidade, né? A gente vive aí um período de pré-campanha, a campanha já começa semana que vem, né, Daniel? Não, acho que é só daqui a 2 semanas. 2 semanas, São 45 dias de campanha, faltam 60 e hoje é 20, a gente tá gravando dia 28. De agosto, faltam 65 dias, então mais 20 dias. Mais uns 20 dias. E a gente vive um período de estabilidade, aí o Lula aparece com 47% dos votos, o Bolsonaro subiu 1% e aparece com 29%. Variou dentro da margem de erro, variou pra cima, né? O Ciro aí com 8%, a Tebet variou também pra cima, com 2%. Dobrou. 100% de crescimento. O Janones continua com 1%. Caiu pela metade. Janones que andou piscando aí pro Lula. Até o Bivar do União Brasil quer piscar pro Lula, né? Que loucura. O Lula é outra parada mesmo. E a Vera Lúcia do PSTU aí com 1%. A gente chega aí antes da campanha, provavelmente não sei se vai ter mais uma antes da campanha de fato começar, mas me parece que é isso, né? Antes da campanha começar de fato, né? A campanha cenário consolidado é esse, né? Me parece que é isso aí, dando Lula no primeiro turno, com o Bolsonaro atingindo ali esses 30%, o Lula atingindo ali, não consegue também chegar aos 50% dos votos, enfim, contando todos, né, sem contar os votos válidos, né, sem ser os votos válidos. Mas com os votos válidos,
indo do primeiro turno. A campanha pode mostrar alguma coisa de diferente, né? A gente estava até conversando em off, né, Dani? Sobre, tradicionalmente, quando começa a campanha, não sei dizer que são em todos, mas algumas vezes aconteceu do candidato do PT, ou o candidato que tá na frente, mas o Lula aconteceu também, perder aí tomar uma porradinha, que aí começa todo mundo falar, né? A campanha do Ciro vai falar mal do Lula, a campanha da Tebet vai falar mal do Lula, né? O alvo vira o Lula. E aí isso costuma fazer perder um pouquinho, né, nas pesquisas. Mas o que pegaria pro Lula hoje em dia, né? Qual a novidade de acusação pro Lula, né? A grande mudança, eu tava lendo esses dias, né, que historicamente só teve uma virada de julho pra frente em eleição presidencial pós-89, assim, dessa magnitude. Foi o Fernando Henrique, em 94. Isso. Lula tinha no início de julho 40% das intenções de votos, o Fernando Henrique tinha 20 e pouco. E o mês de julho, na virada pra agosto, terminou com isso inverso. Com o Fernando Henrique batendo 41%, eu acho, e o Lula caindo pra abaixo de 30%. Só que dia 1º de julho de 1994 teve uma coisa chamada Plano Real. Isso. Né, que foi um terremoto na economia brasileira, e quem tem da minha idade pra cima lembra do período da inflação, e a coisa que parecia mágica de você ter uma moeda que os preços não variavam do dia pra noite. Então, não vai ter uma mudança dessa magnitude no Brasil, até porque você não tem, embora a gente esteja numa crise inflacionária, a pior crise inflacionária desde o real, não é da magnitude que era pré-real. Então, embora eu já tenha falado que às vezes, pro mais pobre, essa inflação é pior do que a pré-plano real. Porque na época, como era uma inflação crônica de 40 anos no país, tinha se criado toda uma rede de mecanismos de proteção contra a inflação que foi desmontada quando acabou a hiperinflação, né? Então hoje o mais pobre sofre mais com a inflação do que sofria em maio de 94. Mas esse é um assunto para outro momento. A questão é, o que vai acontecer numa magnitude similar à do Plano Real em julho de 94 para inverter esses números? Outra grande virada que a gente teve foi 2018, que teve uma coisa chamada prisão do Lula. Isso. Que foi em abril, inclusive, foi antes. E o Lula continuou liderando as pesquisas depois de preso. Que, pelo visto, acho que perdeu um pouco o prazo. Acho que não... Eu tinha medo de acontecer. Sim, também, mas porque gato escaldado tem medo de água fria. Isso, pelo menos, eu acho que já não... Aparece fora do cenário, daqui até outubro. Então, outras possibilidades a gente tem que ficar de olho ainda. Claro, né? Agora, dentro do jogo normal, digamos assim, a gente tem vivido tempos muito fora do normal. O que pode acontecer pra isso virar. E aí você falou, porque quando começa a campanha, ele vira alvo e perde. Lula, acho que liderava, na sua reeleição em 2006, liderava com números de ganhar primeiro turno, acho que a Dilma em 2010 também. 2014 ela não chegou a liderar com essa frente, mas ela foi perdendo também. O Lula em 2006 e a Dilma em 10 e 14 foram perdendo um pouquinho, né, da gordura que tinham entre o início da campanha e o dia da eleição. 89 o Lula perdeu também. Não, 89 ele começou... Não, 94 que ele começa na frente, é verdade. Que eu falei aqui, que foi virado no Plano Real. É verdade. 89 ele foi crescendo. Ele foi crescendo. A questão ele vai virar na alvo. frente, 89 é Quércia. Que não foi candidato. Então, o que pode acontecer? Eu já falei, não tem no horizonte algo que possa acontecer com magnitude grande pra virar. E mesmo pro Lula perder significativamente eleitores, o que vai colar a essa altura? Né? Chama o Lula de ladrão, todo mundo sabe. 95% do eleitorado deve ter, em algum grau, conhecimento sobre todas as denúncias do mensalão pra cá, que ele foi preso, foi solto. Tá, isso aí não... Se você não fez efeito até agora, vai fazer o quê? Mamadeira de piroca. Você falou, no Lula não cola e... Não cola. Cola no Haddad, cola na Dilma, mas no Lula não cola. Já passou ali. Quem tá declarando o voto do Lula agora também já conhece todas as histórias. E assim, não tinha mamadeira de piroca com o Lula. Ele ficou 8 anos lá e não tinha. Então as pessoas falam, não, isso aí não cola. É diferente com a do Haddad. Nem mesmo que cola com quem vota no Bolsonaro. Com quem já vota, com quem ainda vota no Bolsonaro. Né? Então, o que vai colar nele pra... Toda eleição chamam o efeito Teflon, né? Que nada cola. Então, Lula de 2002, nada colava. E aí, o próprio Bolsonaro de 2018... Lula, sim. O próprio Bolsonaro de 2018, nada colava. Assim, era fascista, era tudo aquilo que a gente sabia, e as pessoas que queriam... As pessoas não fascistas, pelo menos, que votaram no Bolsonaro, foram surdas a todos os alertas, né? Nada colava. Então, agora, a situação se inverte, né? O que vai colar pro Lula cair? E o que tem que se fazer para a rejeição do Bolsonaro diminuir de 58%? É muita coisa. Porque 58% de rejeição, ninguém ganha eleição em segundo turno. Mas o Bolsonaro passou julho inteiro, aprovou a PEC kamikaze, aí, aumentou auxílio para R$600, criou um auxílio para caminhoneiros de 1.000, que vai pagar o primeiro dobrado de 2.000, criou uma perda tributária
bilionária para os estados. Até a ocupação aumentou. Os números diminuir. Melhoraram para ele. Mas... o negócio da gasolina, né? Que o pessoal tá comemorando que... A gasolina baixou. A gasolina aumentou 100%, caiu 20%. O pessoal tá... A inflação desacelerou, embora esteja alta ainda. Desacelerou também muito por causa dos combustíveis. Mas já era. Mudou... Teve uma queda grande em relação aos preços que chegou, mas ainda um preço muito maior do que era quando ele, ainda quando muito ele tomou posse. Sim. Mas eu digo assim... Sem alterar a política da Petrobras. Eu digo assim, a crise econômica do Brasil já teve pior. Já esteve pior, isso. Não, mas só pra falar dos combustíveis, né, que aumentou 5 para cair 1, e a política de preços da Petrobras continua a mesma. A Petrobras hoje anunciou uma distribuição de lucro de 88 bilhões de reais. A gente, quem compra gasolina, está pagando essa conta. A queda do preço da gasolina foi feita com perda de arrecadação dos estados. Sim. Ou seja, os governadores que vão disputar eleições em outubro vão começar a ter problema de caixa até o final do ano. E quem tomar posse ano que vem vai ser pior ainda. Então, ele criou empurrou com a barriga essa conta para pagar e não teve efeito. Variou na margem de erro, 1%. E outras pesquisas com outras metodologias, ele inclusive caiu, né? Aumentou a diferença pro Lula. Então, esses 3 pilares, né? Que hecatombe vai acontecer para virar, tipo, da magnitude de um plano real ou de uma magnitude de uma prisão de Lula. 2, o que vai colar no Lula pra ele cair? De coisas que você pode falar mal do Lula, que são faladas há 10 anos. E 3, o que vai diminuir a rejeição do Bolsonaro, já que todo esse pacote de bondades aí do mês de julho teve efeito nulo. Pois é, e agora correr atrás aí do tal voto útil, né? Principalmente dos ciristas, mas eu acho que tem aquele fenômeno que agora pro Lula qualquer voto importa. Agora, literalmente qualquer voto importa, porque qualquer voto pode dar o primeiro turno. Importa e qualquer voto que deixe de ir para os adversários. Deixe de ir para os adversários, exato. Desalento é bom pro Lula. O órfão do Moro. Exato. Que não sente firmeza na Tebet, não gosta do Ciro, mas também não quer votar no Bolsonaro. Se esse cara votar no Lula, é ótimo pro Lula. Exato. Então eu acho que pode ter aquele fenômeno. Que é isso, assim, 10 mil votos, que seja, que a gente vê muito, que é muito comum, que é vou votar logo no Lula pra acabar, pra não ter segundo turno, pra não aguento mais. Esse é muito comum. Muito comum. Isso, quero ir pra praia dia 30. Não aguento mais campanha política, falar de política, então eu vou votar no Lula. Pode acontecer. Acho que os ciristas nessa altura do campeonato já não abandonam, mas pode ser que aconteça. E é isso. Cada 10 mil votinhos vai importar, né? E além desses, né? Desses caras aí que estão indecisos, falar, continua indeciso, nem Lula, nem Bolsonaro, e anular o voto. Que nessa altura do campeonato também favorece a eleição no primeiro turno. Eu continuo só vendo pra crer. Eu ainda acho que esses números podem estar aí um pouco distorcidos. Porém, o cenário hoje pré-campanha PT e o Lula rumando para ganhar no primeiro turno, realmente. Pra fazer uma parábola futebolística aí, né? Jogo de ida e volta. Exato. Passou o jogo de ida, vai começar a campanha agora que é o jogo da volta. Tá 3-0. Tá com a mão Pode na taça. acontecer a virada? Pode. Mas é difícil. Tá com a mão na taça. Bem, a gente vai ficando por aqui. Antes de encerrar, mais uma chamadinha aqui para as 3 pessoas que venceram o sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B oferecido pela Camisa Crítica. Ainda não responderam os nossos contatos. A Thaís Dantas, o André Vilaça e a Thalita Souza. Pessoal, por favor, respondam nossos contatos aí, nos e-mails. Entrem em contato com a gente, né, pelas DMs das redes, enfim. Daqui a pouco, que aí algumas semanas aí eu já vou passar a vez de vocês, tá? Daniel Soares, boa noite, querido. Encerramos hoje cada vez mais solitários nós aqui, né? Né? Tá o estúdio vazio. Tá aqui. Já perdemos o Fagner, que desse momento... Rodrigão doido pra ir embora já, né, Rodrigão? Rodrigão é o nosso parceiro aqui. Reitero que tem que fazer uma CPI, esses compromissos de trabalho do Fagner em dias de jogo do Fluminense. Jogos decisivos de mata-mata. A internet dele tá ruim, mas pra ver o jogo deve tá boa. Não sei em algum ponto desse Brasilzão. Mas ele gosta também que as pessoas ficam com saudade. Luara comemorando o aniversário da vovó, justo. Acho justo. É isso. Mas é isso, vamos ver se semana que vem a gente tem um quórum um pouquinho mais alto. A gente vai ficando por aqui. A semana que vem, a gente vai bater um papo com um quadro histórico do PT. Vai ser bem legal, então você fica aí aguardando a gente. O Lado B do Rio volta na semana que vem. Valeu! Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.